Meus amigos, então, hoje nós iremos conversar e dialogar, né, sobre os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais que vão regir, se é que essa palavra existe, as nossas leis que temos hoje. Então, para vocês que não sabem, talvez vão aprender ou já aprenderam, todas as leis, elas vêm em decorrência de um princípio, todas, tá? Então, primeiro vem o princípio, depois vem a lei. Quando a gente estuda direito, a gente não estuda apenas lei, porque aí senão qualquer um consegue estudar, senão fica muito é, é, frágil o estudo apenas das leis. Por quê? Porque é no princípio também que a gente que estuda direito precisa se debruçar estudando, né? Se eu for discutir com você sobre direito e sobre leis, essa discussão vai demorar talvez 5, 10 minutos, porque a gente vai apenas interpretar o que está escrito. Mas, se a gente for discutir princípios, é aí que existem as discussões mais profundas, né? Então, princípio da dignidade da pessoa humana, né? Princípio, da soberania, princípio do pluralismo político. Se a gente for falar sobre isso, a gente consegue ir para vários universos do que a gente apenas falar do direito à vida, direito à igualdade. É muito meio simples, né? Então, hoje nós iremos conversar sobre os princípios fundamentais. São os princípios que vão, né, ditar como que vão funcionar as outras leis. Inclusive, esses princípios fundamentais, eles até são maiores do que até outros artigos da própria Constituição. Eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou abrir a Constituição aqui para a gente começar a entender melhor o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? É, a nossa Constituição, pessoal, ela começa com esse preâmbulo, né? Nós, representantes do povo brasileiro, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, e tal, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federal do Brasil. No preâmbulo da nossa Constituição, pessoal, não sei se vocês já sabiam, né? Mas existem essa frase aqui, ó, sob a proteção de Deus. Então, tudo que foi escrito aqui foi feito pela proteção de Deus. Olha que legal. Brincadeiras à parte, né? A gente, como um estado laico, né? A gente. Ah, mas está escrito sob proteção de Deus aqui, mas o estado é laico. Mas se perguntarem para vocês, pessoal, em alguma prova de concurso, em alguma prova da própria faculdade também, vocês vão responder que esse preâmbulo aqui, esse sob a proteção de Deus, ele tem apenas um fim filosófico, ele não tem fim nenhum tipo de cogente, um fim de coerção, de coação para convencer você a ser cristão. Não, é apenas um. Tá na Constituição? Está na Constituição. É um preâmbulo da Constituição? É, mas ele não tem força nenhuma, tá bom? O preâmbulo ele só existe por fins filosóficos, beleza? E pessoal, aqui no artigo 1º ao artigo 4º, ele vai explicar e vai expressar para a gente quais são os princípios fundamentais que regem o nosso país, tá? E aí, o que que eu falei? Que os princípios, eles podem muitas vezes ser até maiores do que o artigo 5º, artigo 7º, artigo 6º. Por que que ele pode, o artigo 1 ao 4 pode ser maior? Porque ele é o fundamento da República. Porque ele é o princípio, ele vem antes da lei, tá? Então ele é o fundamento da República, ele é o objetivo da República, não é um direito qualquer. O artigo 5º é direito fundamental? É cláusula pétrea? É muito importante? É, mas do quarto ao primeiro consegue até ser mais
forte, por ser fundamento da República. Beleza? Fechou. Então vamos falar aqui direto para o artigo 1º, para a gente debruçar quais são os princípios, que força é essa que está falando, que vai ser muito maior do que os próximos artigos do 5º em diante. Vamos conversar então sobre os princípios, beleza? Só um minutinho. Beleza, voltei. Vamos abrir aqui o slide. Princípios fundamentais, tá? Fundamentos da República. O primeiro artigo, o artigo 1º da Constituição, pessoal, ele vai dizer quais são os fundamentos do nosso país. Quais são aqueles pilares fundamentais que, se esses pilares não existirem, o próprio país também deixa de existir. De tão fundamental que ele é. Primeiro princípio, tá? Soberania, mas antes de falar sobre a soberania, oxe, eu deixei de compartilhar. Artigo 1º, pessoal, vamos ler juntos. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. O que eu quero falar com você, pessoal? União indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. O que significa, pessoal, união indissolúvel? O que significa? Significa que os municípios, os estados, eles não podem se separar do próprio país. Eles não po- é indissolúvel. É indissolúvel. Já houve episódios em que o Rio Grande do Sul teve um movimento ali no passado de querer se tornar independente, formar um próprio país, se desvincular do Brasil. Porém, essa tentativa, esse movimento, ele não foi para frente porque ele foi justamente contra o caput do artigo 1º da Constituição, porque existe a união indissolúvel. Também teve um movimento, agora eu não sei se era sério ou se era zoeira, né? Quando teve a questão ali do Lula e Bolsonaro, né? Que o, o pessoal lá do Nordeste votou bastante no Lula, e o pessoal aqui mais pro Sul, Sudeste, votou mais no Bolsonaro, e aí o pessoal queria separar o Brasil do Sul e o Brasil do Norte. É... Eita, travou aqui. Alô, alô. Ixi, travou a conexão? Não, acho que tá tudo certo, né? Bom, e o pessoal queria separar o Brasil do Sul e o Brasil do Norte, que nem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sabe? E eles queriam fazer a mesma coisa com o Brasil. Só que é, isso é impossível, por conta do artigo 1º, por causa da união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, pessoal, se cair na prova da OAB, se cair na prova de vocês, o estado quer se desvincular do país. Não pode. Não pode porque fere o artigo 1º, que diz que os, os estados, municípios, Distrito Federal, eles são indissolúveis. Tá? Beleza. Opa. Inciso 1º. Qual é o primeiro fundamento da República? Soberania. Soberania, meus amigos. Soberania. E o que significa essa questão da soberania? Tá? Significa, pessoal, que
ninguém do plano internacional tem o direito de meter a colher, entre aspas, né, das decisões que a gente toma aqui no Brasil. E o caso polêmico que realmente não dá para deixar de falar é o caso do Trump e o Alexandre de Moraes, né? Onde a gente tem um judiciário, a gente tem os três poderes da República e a gente tem também um sujeito que ele é o presidente dos Estados Unidos, talvez tentando interferir na própria soberania do país, né? De alguma forma colocando algumas sanções aumentando determinados tributos, para justamente fazer com que interfira na política, no judiciário aqui do Brasil. E o judiciário, como o judiciário do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem essa necessidade de estar agradando a todos, assim como o presidente ou um parlamentar, a função do judiciário é preservar essa soberania. Por mais doloroso que seja, a função do judiciário é justamente proteger a soberania. Por mais que venha qualquer outro país querer interferir na política, no judiciário aqui do Brasil, o nosso princípio, o nosso primeiro princípio da soberania afirma que nenhum país tem esse direito de se meter nas políticas internas e no sistema, na própria Constituição, do sistema judiciário do nosso país. Nem a gente tem esse direito de chegar em qualquer outro país e querer interferir, de querer, enfim interferir, basicamente, né, nas decisões de outras figuras políticas de outros países, tá? Ah, mas Vinícius, tem a ONU. A ONU, ela o que a ONU fala, o Brasil não tem que seguir? Isso não vai ferir a soberania do Brasil também? Não, porque aí o Brasil ele pode se desvincular a qualquer momento da ONU e aí tomar as próprias decisões baseadas no seu próprio entendimento. Claro que vai ter alguns problemas, né, algumas sanções, mas não é obrigado. O Brasil não é obrigado a estar vinculado à ONU. O Brasil não é obrigado a aceitar interferência de outros países e o Brasil também não deve interferir em outros países, tá? Então esse é o princípio, o primeiro princípio, tá bom? Da, da soberania, beleza? Primeiro princípio é esse, soberania. Segundo princípio, meus amigos, cidadania. Que dois. Inciso segundo, cidadania, tá? Significa que o cidadão é aquela pessoa que possui direitos e possui deveres, né? Então, é o fato de você, nós participarmos na tomada de decisões que o país for tomar, né? Então, por exemplo, a gente pode votar, a gente pode cobrar as autoridades. Isso aí é cidadania. A gente exercer esse tipo de poder, né? Se a gente for ver a questão do plebiscito, o plebiscito é o quê? Antes de fazer uma lei, antes de promulgar uma lei, perguntar para a própria sociedade se eles aceitam que essa lei seja, enfim, promulgada, publicada. Temos o referendo também. O referendo ele acontece depois, né? O legislativo ele publica, promulga a lei e depois ele pergunta para a sociedade. Mas também não deixa de ser um tipo de cidadania, onde a gente vai estar exercendo poder, onde a gente vai estar participando das decisões. Também tem a questão da iniciativa popular, onde nós mesmos, cidadãos, vamos criar projetos de leis para que seja votado e publicado e promulgado. Também tem a questão da ação popular. A ação popular é eu, como cidadão mesmo, entrar com uma ação no próprio judiciário para defender, por exemplo, a moralidade, patrimônio histórico cultural, que se alguém está, sei lá, derrubando
Se, por exemplo, o prefeito ele está derrubando um patrimônio tombado, eu posso entrar com ação popular. Então percebe que a gente, na nossa Constituição, a gente tem vários instrumentos para a gente conseguir exercer um certo tipo de autoridade, seja de forma direta através da ação popular, iniciativa popular, referendo, plebiscito, ou indireto, através do voto, através de você estar cobrando ali o cabra que você votou nele e tudo mais, tá bom? Isso é cidadania. É o segundo fundamento da nossa República Federativa do Brasil. Beleza? É, O terceiro fundamento da República é a dignidade da pessoa humana, tá? Muito abstrato? Muito abstrato, muito abstrato, muito abstrato. Aqui, ó, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Que isso significa, pessoal? Que o ser humano, eu, você, a Constituição, ela não entende que nós temos valores pecuniários. Nós não somos medidos em dinheiro, em pecúnia, tá? O nosso valor, ele é medido através da dignidade, entende? E teve até uma situação assim, né? Uma situação onde eu estava estagiando, não estagio mais nesse local, mas teve um caso que a gente pegou de um homem que ele estava fazendo entregas num caminhão dele, e aí o caminhão dele parou de funcionar, quebrou, fundiu o motor, eu acho. E aí ele parou num posto, ligou pro seguro, falou: seguro, quebrou meu caminhão, preciso de um guincho. O seguro chegou, levou o caminhão embora e deixou ele no posto. E ele teve que dormir no posto de gasolina, ali, sozinho, no frio, sem nada. E aí ele ficou doente e tudo mais, né? Nessa situação específica, a própria seguradora feriu a dignidade da pessoa humana, porque ela deu mais valor, nesse caso, para o veículo dele, para o caminhão dele, do que para ele. E se por algum acaso a sua dignidade, assim como nesse exemplo que eu dei, for violada, logicamente é passível de indenização por dano moral, porque a dignidade da pessoa humana é o valor que o ser humano possui. E se esse valor for violado, ele precisa ser recuperado, restituído através de indenização por dano moral. Isso não vai ser restituído integralmente, né? Obviamente que já passou, o cara ficou doente, perdeu tudo, mas é de alguma forma minimizar o que aconteceu, né? Eu também estou fazendo o meu TCC, já fiz meu TCC, na verdade, né? Que foi baseado exclusivamente nesse princípio da dignidade da pessoa humana, aonde eu estava comparando, né? O direito à dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana versus o direito à liberdade de expressão, né? E aí eu mostrei, através também de citações, que o princípio da dignidade da pessoa humana, o fundamento, né, ele é maior do que o direito à liberdade de expressão por vários motivos, e um deles é por ser o fundamento da República. Então, se a liberdade de expressão de alguma forma vai violar a dignidade, na maioria das vezes, na maioria das vezes, se for violar a dignidade, na maioria das vezes, a liberdade de expressão vai estar errado. Claro, né? Vai depender do contexto específico, mas foi basicamente nisso que eu fiz o meu TCC, né? Então, esse é o terceiro fundamento da República, tá bom? Dignidade da pessoa humana, o ser humano não é medido pelo seu valor, mas sim pela sua dignidade. Esse é o valor que eu e você temos frente à Constituição, beleza? E se for violada a nossa dignidade, é passível de indenização por dano moral. Inciso quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá? Valores sociais do trabalho é um, é o quarto, né? O quarto princípio fundamental e livre iniciativa. Quando a gente vai ler, pessoal, e ler aqui, ó, livre iniciativa,
a gente conclui que eu posso montar, né, tranquilamente ali uma padaria aqui na esquina. Tranquilamente, não posso? Posso. Posso montar uma padaria aqui. É livre iniciativa. Porém, eu posso abrir uma padaria e contratar um CLT e pagar R$ 200 por mês para ele? Não posso. Por quê? Por conta do valor social do trabalho. Então, é o valor social do trabalho acumulado com a livre iniciativa. Os dois têm que andar juntos. Eu não posso abrir uma padaria e pagar uma mixaria para o meu CLT, entende? Eu tenho a liberdade de abrir, mas eu também tenho o dever de cumprir com esse valor social do trabalho, tá bom? Não posso chegar nesse trabalho e destratar meu funcionário. Ah, mas eu sou livre para abrir meu negócio. Tudo bem. Mas você também tem que cumprir outra obrigação, que é tratar bem, que é preservar o valor social do trabalho, tá? Então, é esse equilíbrio. O inciso quarto, ele traz esse equilíbrio pra gente aí. Beleza? Fechou. Inciso quinto. O quinto fundamento da República, para mim, um dos. Não deveria nem estar em quinto. Para mim, deveria estar. Na verdade, está uma ordem que eu não colocaria, né? Eu colocaria a dignidade em primeiro, aí a soberania, enfim. Mas enfim, vamos lá. Pluralismo político. O que que significa pluralismo político, pessoal? Pluralismo político significa o seguinte: aqui no Brasil, pessoal, nós temos uma variedade de religiões, de credos, de opiniões, né? E assim, é mais do que o normal, porque nós somos uma população miscigenada, né? Uma mistura de raças. Então, isso é normal, tá? Então, o papel do Brasil é se adaptar em cada cultura, em cada região do país. No Brasil, cada estado que nós temos aqui no Brasil tem uma cultura diferente. E o Estado, município, quando eu falo Estado, eu me refiro a município, Estado, União, Distrito Federal. Ele tem que se adaptar a essa cultura. Por conta do pluralismo político, tem que respeitar a consciência das pessoas. Tem que respeitar o credo, a religião dessas pessoas. Por exemplo, é, é, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um local onde a maior parte das indústrias aqui no nosso país ela é concentrada aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Só que se a gente for lá para o norte, lá para Amazonas, lá não tem muita indústria. O que que o Brasil faz? O que que o Estado faz? Faz a Zona Franca de Manaus, aonde lá naquela região de Manaus, se você for abrir uma indústria, você vai pagar muito menos tributos do que abrir em São Paulo, para incentivar as pessoas a irem para lá, né? Então, isso é uma forma de você se adaptar com a região de cada país, para aquele local não ficar 100% desvalorizado. O Brasil não é uma vila de Smurf, né? Onde todo mundo é azul, todo mundo come cogumelo, todo mundo usa a mesma calça. Não, todo mundo é diferente. E o Estado tem que se adaptar com essa diferença que cada um possui. Obviamente, respeitando todos os limites aí que for é, possível. Se a gente for ver a questão ali da homofobia LGBT, né? O Estado, o que o Estado fez? Se adaptou. Viu que a sociedade estava indo para esse caminho, da questão ali de regularizar o casamento gay. E o que que o Estado fez? Tranquilo. O Supremo Tribunal reinterpretou e diz: ó, aonde você lê homem e mulher, interprete como pessoa. É uma forma de você exercer esse fundamento da República através do pluralismo político. Então, o Estado tem esse dever, tá bom? Desse dever de respeitar o credo, consciência e religião aí de todo mundo aqui. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Estou muito rápido? Espero que não. Tá? Vamos lá. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Tá, pessoal? Só um adendo, tá? Parágrafo único. Toda vez que vocês lerem parágrafo único, o parágrafo único, pessoal, ele tem duas funções.
parágrafo único. Ou ele vai explicar, tá? Ou ele vai explicar o artigo, ou ele vai fazer uma exceção ao artigo. Sabe quando a exceção quando está escrito ali, salvo em hipóteses, isso acontece no parágrafo único. Nesse caso, ele não está fazendo nenhuma exceção. Ele está realmente explicando, tá bom? Que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Quando a gente lê aqui que o poder emana do povo, porque exerce por meio de representantes eleitos, a gente está falando do voto, tá bom? Do voto ali nos políticos, tá bom? E quando a gente lê aqui ou diretamente, diretamente significa, pessoal, aquilo que a gente falou, tá? Plebiscito, iniciativa popular, referendo, ação popular. Então, quando o parágrafo único diz todo poder emana do povo, ele está se referindo diretamente àquilo que a gente conversou, tá bom? Aqueles cinco elementos, e talvez tenha até mais que eu desconheço, onde eu e você podemos exercer influência na tomada de decisões aqui do nosso país. Beleza? Fechou. É, opa, pode falar, Gustavo. Repetir qual parte que você não entendeu, meu amigo? Parágrafo único. Tá. É, o parágrafo único, ele diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, que seria através do voto, ou diretamente, que seria através do plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Plebiscito é quando o legislativo, antes de criar a lei, ele pede autorização para a sociedade para ver se ela aprova ou não. Referendo é quando o legislativo cria a lei, promulga e depois pergunta para a sociedade se elas concordam ou não com a manutenção dessa lei. Iniciativa popular é o fato de eu e você, como cidadão, criarmos projeto de lei e levar para o Congresso, ou para a Câmara, ou para a Assembleia, para que eles possam votar esse projeto de lei que a gente criou. Isso é a iniciativa popular. E temos também a ação popular. A ação popular é o fato de eu e você também entrarmos com uma ação judicial para que possamos preservar patrimônio histórico-cultural, para que a gente possa também preservar a moralidade do nosso estado e por aí vai. Então, são essas formas de você exercer poder, essas formas de o cidadão conseguir exercer poder, de o povo exercer poder. Professor, professor, Oi, pode repetir o referendo, por favor? o referendo é quando o poder legislativo ele cria a lei e aí depois ele consulta a sociedade para saber se a sociedade quer manter com essa lei ou não. Aí tem uma votação que acontece, tá? Obrigado, professor. Nada. As duas funções do parágrafo único, ou o parágrafo único ele vai fazer uma exceção, ou ele vai fazer uma explicação do artigo que a gente está falando. Ou é a exceção, ou ele vai fazer uma exceção, ou ele vai fazer uma explicação. Do caso do artigo primeiro, ele fez uma explicação do artigo, beleza? Imagina. É, fechou. Seguindo aqui o, o, o slide, é, vamos falar agora sobre a separação dos poderes, artigo segundo, tá? Nós temos esses três poderes. E tem um livro que chama-se O Espírito das Leis. Quem escreveu esse livro, O Espírito das Leis, foi Montesquieu, que é onde ele realmente fala essa questão aí, que se você concentrar o poder em apenas uma pessoa é muito perigoso. Se eu concentrar o executivo, legislativo
o judiciário em uma só pessoa é muito perigoso. Por isso que a gente tem que separar os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, de modo que cada um fiscalize o outro e ocorra esse, esse equilíbrio, tá bom? Hum, então, voltando aqui para o slide. Então, o poder legislativo, tá? O poder legislativo, ele vai criar a lei. O poder executivo, ele vai aplicar essa lei, ele vai também cuidar da questão administrativa, vai fazer negociação, mas depois a gente fala sobre isso. Mas ele vai aplicar, basicamente ele vai aplicar a lei. E o poder judiciário, ele vai fiscalizar como que essa lei está sendo aplicada. E cada um deve, na verdade, né, fiscalizar o outro, tá bom? Só que o poder legislativo, ele tem um poder de fiscalização um pouco maior do que os outros, né? O poder legislativo, ele consegue fazer tanto o impeachment do executivo e o legislativo consegue fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o legislativo, ele além de criar lei, ele vai fiscalizar, mas o poder de fiscalização é maior do que o do judiciário e do executivo. O poder legislativo, pessoal, em regra, resumidamente falando, é o mais forte que tem. Dos três poderes que a gente tem, o legislativo é o mais forte. Entenderam? Só o problema é a questão o problema é unir as pessoas, as 600 pessoas que estão, não, 500 e poucas pessoas que estão naquele congresso, né? Para poder exercer poder. Mas se os parlamentares estiverem reunidos, eles vão ter muito mais poder do que o judiciário e o executivo. Tá? Então, os três poderes, cada um se fiscalizam entre si, tá? E cada um tem uma função específica. Porém, o legislativo tem um pouco a mais de fiscalização. Ele consegue fiscalizar os dois ao mesmo tempo, sabe? Consegue fazer impeachment dos dois. Mas os três poderes, eles precisam estar se fiscalizando o tempo todo para evitar que um se sobreponha sobre o outro e viole a Constituição. Porque, assim como a, a gente lê, né, no livro de Montesquieu, é muito perigoso fazer com que esses poderes, os três poderes, estejam concentrados em uma pessoa só, tá bom? Então, é, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá bom? Isso aí é o sonho da gente, né? É, beleza, vamos para o artigo 3º que diz quais são os objetivos da República. É, artigo 3º, tá? Vamos lá para a Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Esse inciso aqui, ele é autoexplicativo, tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É, não tem nem o que explicar, né? Se a gente for ver nesse artigo, a gente vai se deparar com normas programáticas, tá? A gente vai se deparar com normas programáticas. O que são normas programáticas, tá? Elas sempre estão em desenvolvimento. Elas não vão chegar tão cedo no seu fim. Mas as normas, isso aí pode ser com pergunta de concurso, tá? Ou pergunta de OAB, por exemplo, constitucional, pergunta de prova. Norma programática é uma norma que ela está em desenvolvimento. É uma norma que ela não tem um fim, não vai chegar nesse fim tão cedo. Ela sempre está em constante evolução. Então, se a gente for ver o artigo 3º, e o inciso primeiro e tudo mais, ele é uma norma programática, né? Construir uma sociedade livre, construir uma sociedade justa, construir uma sociedade solidária. A gente tem uma sociedade livre, justa e solidária? Não temos ainda, mas a gente está nesse processo de construir, tudo mais. Então, isso aí é norma
programática, tá bom? É, beleza. Dois, garantir o desenvolvimento nacional, ou seja, o Brasil, o Estado, não está preocupado em apenas desenvolver a parte sul, a parte norte, a parte nordeste do país. Não, o Brasil, o Estado, né, ele está preocupado em desenvolver todo o território nacional, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Não posso ficar preocupado apenas em desenvolver São Paulo e dane-se o resto dos estados. Não, eu tenho que focar também em desenvolver as outras partes do nosso país. Assim como o exemplo que eu dei para vocês, da Zona Franca de Manaus, tá? Que o Estado, né, o país, ele leva um diminui a carga tributária da Zona Franca de Manaus para estimular o desenvolvimento daquela região que não tem indústria quase nenhuma. Então, é uma forma de você promover o desenvolvimento nacional, tá bom? Inciso 3: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá? É, também é um inciso autoexplicativo, tá bom? Não tem muito que dizer sobre esse artigo. Você lê, você já consegue entender o que ele significa, né? Inciso quarto: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? É, quando a gente lê isso aqui, pessoal, a gente conclui que se a gente violar. Por exemplo, aqui fala que é promover o bem de todos, né? Sem preconceito de origem, sem preconceito de raça. Ok, e se eu violar? E se eu for preconceituoso com origem, se eu for preconceituoso com raça, sexo, cor e idade, o que que vai acontecer? Eu vou tomar uma sanção do, do próprio Estado, entende? Então, o Estado vai proteger o ser humano de qualquer outra forma de discriminação. Então, vamos supor, sabemos que existe uma desigualdade, sabemos que existe esse preconceito. Sabemos que existe essa discriminação com relação à raça. O que que o Estado fez? Criou a lei de racismo. Sabemos que existe uma desigualdade entre homem e mulher na questão de força física, onde a mulher ela é muito mais agredida dentro de casa, através da violência doméstica, do que o homem. O que a gente fez? Lei Maria da Penha. A gente sabe que os idosos, eles sofrem discriminação também na sociedade, sofrem preconceitos. O que o Estado fez? Estatuto do Idoso. Também a questão da apostadoria, de proteger o idoso, né, através do INSS, né? É, quando a gente fala na questão de raça, o que o Estado faz? Promove a questão das cotas raciais, não vamos entrar no mérito, tá? Das cotas raciais. Mas é uma tentativa de diminuir essa questão da discriminação, entendeu? É, que o Estado, ele faz, tá bom? Então, se a gente for ler novamente aqui, opa, o inciso 4. É exatamente isso o que o nosso país ele está fazendo. Promover o bem de todos. Sem preconceito de origem, sem preconceito de raça, sem preconceito de sexo, sem preconceito de cor, sem preconceito de idade e quaisquer outras formas de discriminação. E tudo isso que eu falei, Lei Maria da Penha, Lei do Racismo, Estatuto do Idoso, cotas raciais, é uma tentativa do Estado de promover o bem de todos e evitar essa desigualdade que existe, evitar esse preconceito, essa discriminação que existe. A gente chegou. Hoje deixou de existir preconceito por conta disso? Não. Deixou de existir discriminação? Não, mas é um caminho que o Estado viu que é o ideal para se trilhar, tá bom? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Tá certo. Bom, eu vou passar o bastão aqui para a Manu. Ela vai conversar com vocês sobre esse artigo quarto. É, Talvez a gente passe um pouquinho do horário, porque a gente começou um pouco tarde, mas não tem problema, tá bom? Não sei se a Manu está por aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como a gente estava falando aqui sobre os princípios, eu vou continuar.
A gente vai falar agora sobre o artigo 4º. Só um momento. Aqui no artigo 4º, como vocês conseguem ver, eu gostaria de fazer a leitura com vocês. Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Daí a gente vai ter os incisos a seguir. E ele começa falando sobre o primeiro inciso, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. O terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, não intervenção. O quinto, igualdade entre os estados. Sexto, defesa da paz. Sétimo, solução pacífica dos conflitos. Oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o 10º, concessão de asilo político. Agora que a gente fez a leitura, vamos para a explicação individual de cada um deles. Esse artigo 4º, pessoal, ele vem tratando sobre os princípios, os valores que servem para, de certa forma, estabelecer como que o Brasil deverá agir nas relações com os outros países. Para aqueles que são internos aqui do NASP, eu costumo dizer que é como se fosse esse artigo o código de conduta do Brasil. Os internos aqui do colégio, a gente sabe que a gente tem um código de vivência que ele serve para que a gente possa poder viver aqui, né, entre outras pessoas, que a gente vive em muitas pessoas, mas também é um código que serve para a gente poder se relacionar, poder viver em sociedade aqui dentro do colégio. E eu acho engraçado porque esse artigo 4º é como se fosse isso, só que num parâmetro assim de mundo, é como se esse artigo fosse o código de vivência do Brasil perante os outros países. Então, todos os incisos que a gente leu agora há pouco são competências, valores que o Brasil se comprometeu a exercer, a seguir em relação aos outros países. E a gente começa falando então do primeiro deles, que é a independência nacional. Esse primeiro inciso, ele tem a ver com a ideia de soberania também. Então, o Brasil, ele age de forma soberana, sem aceitar as imposições de outros países. É como se fosse o outro lado da moeda da soberania. O Brasil não tem subordinação com outros países. Então, como exemplo disso, eu gosto de falar que o Brasil, ele é como se o Brasil, sempre que há sanções econômicas que são sugeridas por outros países ou potências estrangeiras, só de sugestões, o Brasil ele pode escolher não considerar isso, se isso contraria os seus próprios interesses. Ele não precisa se subordinar a regras, sugestões de outros países. Esse é o primeiro inciso. O segundo é a prevalência dos direitos humanos. Esse inciso, ele tem a ver também com os direitos fundamentais. O inciso segundo, ele fala sobre o respeito. O Brasil se comprometeu com respeito aos direitos humanos. E é isso que tem que orientar a política externa do Brasil, num âmbito assim internacional. Então, o Brasil, como exemplo, ele condena os regimes autoritários. Todos os regimes que violam os direitos humanos, perseguições políticas, os genocídios, eles são condenados pelo Brasil. Então, ele decide não se relacionar com outros países que vão de frente com esses princípios. O terceiro inciso é a autodeterminação dos povos. Nesse inciso, significa que o Brasil ele se comprometeu. Então, ele acredita que cada povo tem o direito de decidir o seu próprio destino político e social também. Então, o Brasil, por exemplo, ele apoia a criação do Estado palestino. Então, ele reconhece o direito do povo palestino de se autogovernar, enquanto há outros países que não reconhecem isso. Mas o Brasil, por conta desse terceiro inciso, ele acredita que todos os povos têm a capacidade de decidirem o seu próprio interesse político. É o respeito que o Brasil tem com os outros países. O quarto inciso
é a não intervenção. Esse inciso significa que o Brasil se comprometeu e ele acredita que não deve interferir nos assuntos internos de outros países, assim como os outros países não devem também interferir nos assuntos do Brasil. Então, assim, por exemplo, o Brasil ele não participa de intervenções militares estrangeiras. É algo que o Brasil não se compromete, enquanto a gente sabe que outros países não têm os mesmos princípios que o Brasil. Quinto inciso é a igualdade entre os estados. Nesse inciso, o Brasil ele acredita que todos os países, sejam eles grandes, sejam eles pequenos, devem ser tratados de forma igual. Então, aqui a gente tem até uma foto do Lula e ele diz que tem a ver que o Brasil mantém relações diplomáticas respeitosas com outros países. Eu não sei quem que é esse presidente, mas eu acredito que seja de algum país pequeno. Então, por Eu exemplo, o acho que é o Haiti, que é um da. país Não, pequeno, eu ia falar que era da Argentina, mas não da Argentina, a esqueci qual que Argentina. é. Mas esse inciso tem muito a ver com essa foto. Por quê? Aqui a gente tem o presidente e o presidente representa o Brasil. Então, o Brasil, ele se compromete com a igualdade entre os estados. Estados com letra maiúscula, né? Então, são os outros países. Todos os outros países, sejam eles grandes, sejam eles pequenos, o Brasil acredita que eles devem ser tratados de forma igual. Então, o Brasil mantém relações diplomáticas respeitosas com vários países, inclusive países pequenos, países na volta, países como o Haiti, por exemplo, assim como outros com grandes potências, Estados Unidos. O Brasil tem esse princípio, esse valor de manter relações diplomáticas respeitosas. O artigo 6º, que é a defesa da paz. Esse inciso é sobre a política externa brasileira. Então, o Brasil acredita que deve promover a paz mundial, assim como o Brasil também participa de missões de paz da ONU, né? Então, assim, isso tudo servindo para manter a estabilidade. E, na verdade, é só a gente observar também que o Brasil, ele evita muitas guerras. Então, para a manutenção da paz, ele faz o possível para evitar guerras, interferir em guerras também, assim como evitar medidas que possam levar a conflitos. E o próximo inciso, pode passar, Vinícius, exatamente isso. O inciso 7º é a solução pacífica dos conflitos. Todos os incisos são bem autoexplicativos, né? E esse aqui, ele tem a ver com isso. O Brasil, ele busca sempre a medida menos impactante. Então, ele acredita que os conflitos eles devem ser resolvidos de uma forma mais diplomática, nunca pela guerra. A gente observar pela história do país, né? O Brasil se envolve em poucas guerras. Então, em exemplos, nas tensões que a gente sempre tem da Venezuela, com as Guianas, o Brasil ele sempre defende a mediação e diálogo, ele nunca defende a guerra em si, nem interfere nela. Agora, o inciso 8º é o repúdio ao terrorismo e ao racismo, que não precisa nem falar, né, gente? O Brasil, ele rejeita totalmente essas práticas, né? Então, ele busca o combate ao terrorismo e ao racismo no âmbito internacional. Então, assim, ele vai buscar não se relacionar com países que tenham esses problemas, eu diria, que acabam, muitas vezes, nesse relacionamento com o Brasil, poderiam levar a outras consequências. Então, o Brasil buscando erradicar esses problemas também, ele não se relaciona com esse tipo de país. O inciso penúltimo, né, o nono, que é a cooperação entre os povos. O Brasil, ele busca, né, gente, cooperar com os outros países para poder promover o desenvolvimento e o bem-estar em um âmbito global. E então, é só a gente até mesmo analisar a ONU, né? A ONU também tem esse objetivo. E o Brasil sempre busca participar.
desse objetivo. E o último inciso, concessão de asilo político. Esse inciso costuma cair muito em provas, muito também em concursos, prova da OAB. Esse último inciso, quando ele fala de concessão de asilo político, significa que o Brasil ele pode oferecer a proteção para as pessoas perseguidas por motivos políticos apenas. Então, qualquer pessoa que esteja sendo perseguida em seu país por motivos políticos, o Brasil ele pode conceder um asilo político aqui no próprio país, para que essa pessoa possa encontrar esse asilo. E a gente até tem um caso, não sei se vocês lembram, mas o Evo Morales, ele era ex-presidente da Bolívia, e ele sofreu perseguição política no país dele. E o Brasil concedeu aqui no Brasil que ele poderia ser bem-vindo para que ele recebesse o asilo. E o parágrafo único, se o Vinícius conseguir voltar para a gente lá, na letra da lei do Planalto, parágrafo único, leiam comigo, ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse parágrafo único aqui, gente, ele vem falando sobre algo muito interessante, que com certeza muitos já estudaram também na escola, que é o Mercosul, é um exemplo desse parágrafo único. O Brasil, ele busca sempre a integração econômica, política, cultural, social e econômica com outros países, principalmente os países da América do Sul. E como exemplo, a gente tem o Mercosul, que ele é um bloco, né, o Mercado Comum do Sul, que ele serve para integração econômica, que facilita o comércio entre os países associados a ele. E o Brasil, então, ele é um dos países que faz parte do Mercosul. E o Mercosul foi criado justamente para isso. Então, o Brasil fazendo parte do Mercosul, como exemplo aqui para vocês, já é um exemplo prático do parágrafo único, que diz que o Brasil deve buscar fazer parte, integrar a evolução econômica, social, cultural dos outros países, principalmente os países da América Latina, porque são os países que estão na volta do nosso país. Então, gente, era isso. A gente acabou com o artigo 4º. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse artigo? O terceiro? Deixa eu ver aqui. Quem que falou? Laís Tarres. Manu, poderia, por favor, repetir o terceiro? Eu acho que a minha internet tá meio ruim. O artigo 3º, ele fala da autodeterminação dos povos. Esse artigo 3º, Laís, aqueles que não ouviram também, ele fala que o Brasil ele respeita as peculiaridades de cada nação, de cada povo, de cada país. Então, só um momento aqui que a minha internet está bem ruim. Quando o Brasil diz sobre a autodeterminação dos povos, significa que cada povo, Laís, tem o direito de decidir o seu próprio destino político, destino dele social. Então, por exemplo, aqui eu citei que o Brasil, ele apoia a criação do Estado palestino, reconhecendo o direito do povo palestino de se autogovernar. Tem outros países que não reconhecem esse direito da Palestina, enquanto o Brasil, ele apoia. Por que que ele apoia isso, enquanto outros países não fazem isso? É a autodeterminação dos povos. Então, cada povo, cada nação, cada país, o Brasil respeita as suas peculiaridades e ele respeita o direito que os países têm de decidirem sobre o próprio destino político de cada um dos países. Então, o artigo 3º diz respeito justamente a isso, quando a gente fala de autodeterminação dos povos. Certinho, Laís? Alguém tem mais alguma dúvida sobre algum dos incisos que a gente falou? Ô Manu, só uma curiosidade. No inciso quinto, ele fala Uhum, entre igualdade entre os estados, né? E esses estados isso, aí refere-se a país, aos países, né? isso. Porque está É, em letra maiúscula. Se exatamente. tivesse
em minúscula seria os estados do Brasil? Exatamente. O artigo 5º foi até o exemplo que eu falei para vocês, né, Pedro? O artigo 5º, Isso. igualdade entre os estados. Toda vez que a gente encontrar o E com letra maiúscula, vai ser estado. O Brasil é um estado com letra maiúscula. Estados com letra minúscula, daí sim, é o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Agora, estados com letra maiúscula sempre será os países. Então, o artigo 5º, a igualdade entre os estados, ele estava falando sobre que todos os países, sejam eles grandes ou pequenos, a gente até usou aqui o exemplo do presidente Lula, usando o exemplo da diplomacia, o Brasil acredita, ele se comprometeu que todos os países devem ser tratados de forma igual. Então, todos os estados, com letra maiúscula, Pedro, eles são países. Então, Tá, o Brasil joia. acredita, né, que todos Bri- os países, que ele deve manter relação diplomática com todos os países, sejam eles pequenos, grandes, que esse é um dos ideais, um dos princípios e valores da nossa Tá, Constituição. tá certo, obrigado, mano. Imagina, Pedro. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Esse artigo ele é bem grande, gente, mas a gente tem que decorar porque é um artigo que cai bastante em provas. E normalmente eles caem exatamente assim. A explicação, eles na verdade eles se autoexplicam, né? Eles se autodefinem pela própria letra da lei. Mas o que o professor normalmente costuma cobrar em prova, que cai em concurso também, é justamente a letra da lei. Então tem até macetes que a gente encontra na internet às vezes para poder decorar de uma forma assim melhor cada um dos incisos, porque todos eles sempre caem e são assuntos muito relevantes, né? E aquele último também, que eu falei para vocês, do asilo político, é um outro inciso muito atual, que um parágrafo único também, que fala do Mercosul. São incisos que têm muito a ver com a realidade atual, né? E são muito prováveis de cair em prova. Mas a dica que eu dou para vocês é que vocês decorem os incisos. Infelizmente, não tem que a gente fazer. Tem que decorar a letra da lei mesmo, gente. E assim como a gente leu aqui, todos esses artigos eles servem, pois são princípios norteadores, né, do Brasil. O artigo 4º, especificamente, ele serve para as relações internacionais. Certinho, gente? Alguma dúvida? Alguma questão resolvida? Que passou um pouco do horário hoje. A gente tinha bastante assunto para comentar da última aula. Mas é isso então, gente. Muito obrigada a todos. Se não há mais nenhuma dúvida, obrigada para aqueles que participaram. O Vinícius vai agora fazer a nossa chamada. É isso aí, mano. Muito obrigado. Show de bola. Arrasou. Gente, a chamada aqui eu já registrei quem estava presente. Acabei de fazer isso. E é isso aí, pessoal. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube. A primeira monitora que a gente já teve já tá no YouTube. Já mando o link para vocês. Essa aqui também vou disponibilizar para vocês também. Tá bom? No mais é isso, pessoal. Obrigado por virem.